Olá! Hoje vamos falar sobre um caso escrito para o The Ringer, um portal americano que produz artigos e podcasts sobre diferentes campos de entretenimento. O caso escolhido foi o The Future of NBA Player Development in Soccer's Youth Academy Model, publicado em setembro deste ano por Jonathan T. Jarks. O caso traz uma discussão sobre o modelo utilizado por um clube da Major League e como esse modelo poderia se aplicar à NBA. O FC Dallas é um clube profissional de futebol dos Estados Unidos, com sede em Frisco, no Texas, que, como acabamos de dizer, joga a Major League Soccer, que é o principal campeonato de futebol dos Estados Unidos e do Canadá. Atualmente, o FC Dallas é a franquia esportiva que mais gasta com a formação de jovens jogadores em todos os Estados Unidos. Na última década, milhões de dólares foram investidos em instalações e num programa abrangente de desenvolvimento de jogadores. O FC Dallas tinha tudo o que é necessário para criar uma instalação de classe mundial. Tinha a localização, os jogadores, o dinheiro necessário e uma forte cultura de futebol local, graças à Dallas Cup, um dos mais prestigiados torneios juvenis do mundo. Atualmente, a academia do UFC Dallas tem 120 jogadores que se dividem entre as categorias que vão do sub-12 ao sub-19. É uma versão americana da La Masia, o programa do Barcelona que produziu estrelas como Messi e Iniesta. Não há paredes entre a equipe da Major League Soccer e a academia, ou seja, jovens e profissionais têm contato em seu dia a dia. Eles fazem a nova geração treinar como no nível profissional e inserem todas as pequenas coisas que os profissionais fazem. É a vivência de um ambiente profissional e de alto desempenho desde a base. Os resultados mostram que todo investimento na academia é importante e um diferencial. As equipes juvenis do UFC Dallas ganharam 4 títulos na Liga de Desenvolvimento Nacional criada pela USA Soccer e, ainda mais importante, a academia produziu quase 2 dúzias de jogadores profissionais, mostrando que o talento pode sim ser produzido em casa. Criada em 1996, a Major League Soccer é tida como a primeira divisão profissional do esporte, tanto pela United States Soccer Federation como pela Canadian Soccer Association, que são oficialmente membros da FIFA. Disputada em 2 estágios, a liga é composta de 22 times, sendo 19 estadunidenses e 3 canadenses, tendo seu início em março e término em outubro de cada ano, com cada equipe disputando 34 partidas no total. A MLS mostra sua relevância em função da melhoria da qualidade de jogo na América do Norte, desde que a liga foi fundada, mas ainda há muito que percorrer. O Campeonato de Futebol dos Estados Unidos tem quase tudo o que é preciso para ser um grande sucesso. Estádios grandes e confortáveis, organização, média de público superior a 20 mil pessoas por jogo. A seleção do país esteve em todas as Copas desde 1990 e o número de praticantes de futebol nas escolas não para de crescer. O que falta mesmo é um nível técnico de primeiro mundo, e não vai ser fácil mudar essa situação em pouco tempo. Mas o que a NBA tem a ver com isso? Mark Cuban, dono do Dallas Mavericks, time da NBA, acredita que o FC Dallas não apenas está fazendo seu trabalho muito bem, como esse é o futuro da NBA, pois acha que é preciso tirar a Amateur Athletic Union, AAU, da jogada. A AAU é uma organização desportiva amadora com sede nos Estados Unidos que se dedica exclusivamente à promoção e desenvolvimento de esportes amadores e programas de aptidão física. O problema é que muitas vezes a organização cria disputas que podem prejudicar o desenvolvimento de jovens promessas do esporte. O objetivo do FC Dallas é formar o time de todo em casa. É criar jogadores desde o início, ensiná-los os fundamentos apropriados desde a infância e os criar imersos à cultura do clube. Ok, mas será que isso faz sentido para a NBA? A NBA é a principal liga de basquete profissional do mundo. Atualmente é disputada por 30 franquias, sendo uma do Canadá e todas as outras americanas, que são divididas entre as conferências Leste e Oeste. Fundada em 1946 em Nova York, a liga possui diversos escritórios ao redor do mundo e pode ser acompanhada por TV paga ou pela NBA League Pass, que permite assistir todos os jogos da liga ao vivo e em alta definição, com assinatura disponível em todo o mundo. O caso mostra que a NBA é uma das ligas americanas que funciona como um monopólio protegido para garantir a rentabilidade de cada franquia, em vez de incentivar a concorrência. Então, para evitar a supremacia das equipes mais ricas, a liga criou um teto salarial que impede as equipes de gastar mais do que determinado valor com o salário. É o salary cap. A NBA possui um formato de competição que exige muito dos atletas, pois precisam estar em sua melhor forma constantemente, visto o alto nível encontrado em todas as equipes. O problema é que a liga possui um formato de competição desgastante ao atleta, pois exige o melhor em uma temporada que possui muitos jogos e pouco tempo de descanso entre eles. Mas para falar um pouco sobre o formato, vamos do começo, o draft.
Antes do início da temporada, mais ou menos em julho, acontece a escolha dos novos jogadores de basquete profissional da NBA. As equipes com piores campanhas na temporada anterior têm vantagem no sorteio para decidir quem escolhe os primeiros do ranking, que é elaborado durante o campeonato universitário da NCAA. Após o recrutamento, que é feito em 2 fases, 60 jogadores são incorporados à NBA, mas só os que foram selecionados na primeira rodada têm um contrato garantido. De outubro a junho ocorrem os jogos. Primeiro a temporada regular, em que cada time joga 82 jogos contra todos os outros de ambas as conferências. Daí, os 8 melhores colocados de cada conferência avançam para os playoffs, onde começam as disputas em modelo mata-mata com séries melhor de 7. O vencedor de cada conferência chega então à final da NBA, onde esses campeões se enfrentam em mais uma série de melhor de 7 jogos. Ou seja, se um time que chegou à final fizer todas as disputas de mata-mata com o máximo de jogos possíveis, um time pode jogar até 110 jogos em uma única temporada na NBA. Daí o porquê ela é tão desgastante e muitas vezes acaba tendo atletas de peso fora da temporada em função de lesões. Deu para notar que a NBA possui formato e estrutura bem diferentes da MLS. Então vamos a alguns números dessas ligas. Começando com a arrecadação de cada liga, a NBA é a 4ª liga do mundo que mais arrecada por temporada, enquanto a MLS é a 18ª. Indo para contratos de TV, a NBA tem um contrato de TV de 9 anos com validade para 2025, no valor de 24 bilhões de dólares. Já a MLS tem justamente a TV como um dos pontos mais críticos para o seu crescimento. Os contratos são muito mais baixos que os demais. A MLS ainda é muito pequena se comparada com as outras ligas americanas, ainda que consiga uma excelente média de público. Os novos contratos, assinados em maio de 2014, trouxeram muito mais dinheiro, 90 milhões de dólares anuais com os direitos televisivos, o que foi um aumento considerável para a liga. Porém, comparado às outras ligas, os valores ainda são baixos. Seus 90 milhões ao ano tornam-se irrisórios perto dos quase 13 bilhões anuais arrecadados pela NBA apenas com direitos televisivos. Fechando com um comparativo de equipes, o Seattle Sounders, campeão da última temporada da Major League Soccer e dono da maior média de público do campeonato, faturou quase 60 milhões de dólares. Já o New York Knicks, que apesar de não ganhar uma temporada desde os anos 70, é campeão de receita da NBA, arrecadou 376 milhões de dólares na última temporada. Portanto, ainda é complicado fazer comparações entre Major League Soccer e NBA devido às diferenças em seus números de faturamento e relevância ao esporte a nível mundial. Por falar em relevância, queremos destacar a NCAA. Esta é a entidade máxima do esporte universitário dos Estados Unidos e organiza e gerencia competições regionais e nacionais entre as universidades do país em diferentes divisões. A Divisão 1 do torneio de basquete da NCAA é um torneio de eliminação simples entre 68 times universitários dos Estados Unidos e possui enorme popularidade. É na primeira divisão do basquete universitário dos Estados Unidos que estão a maior parte das futuras estrelas da NBA. Times extremamente tradicionais como Duke, Kentucky e Kansas movimentam milhões de dólares e são a grande paixão de muitos norte-americanos. Os melhores times e atletas recebem tratamento pela mídia maior do que diversas outras ligas profissionais possuem ao redor do mundo. Até jogo de videogame a liga possui. A fim de uma breve análise da NBA, optamos por uma matriz SWOT para identificação de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Como forças, identificamos o grande número de fãs da NBA, não apenas nos Estados Unidos, mas em todo o mundo, e que continua apresentando crescimento. Outra força é a credibilidade que a liga possui, visto que já se consolidou como uma das ligas mais organizadas do planeta e também como uma das mais rentáveis. Consequentemente, atrai e reúne os maiores astros do esporte, o que ratifica as forças já citadas e alimenta a ideia de ser um sonho ao futuro atleta fazer parte dessa liga, assim como ao amante do esporte poder acompanhar de perto e vivenciar ao máximo esse universo mágico que é a NBA, aumentando também a receita da liga. Como fraquezas, podemos citar a desgastante temporada, que pela alta intensidade física exigida aos jogadores, muitas vezes perde atletas de grande importância em função de lesões, e ao perder um atleta de peso, um time pode ter sua campanha prejudicada. Outro ponto é a relação com a NCAA, que pode ser muito mais eficaz do que é atualmente. A relação existe, e a NCAA de fato entrega bons jogadores à liga. Mas ao pensarmos o quanto um relacionamento mais forte e direto traria benefícios ainda maiores à NBA, isso se torna uma fraqueza.
As oportunidades são a popularidade crescente do esporte, que abre mais espaço para mais fãs, consequentemente mais audiência, mais vendas, etc. E uma aproximação com a NCAA será uma grande oportunidade, afetando positivamente as duas ligas. Por fim, como ameaças, identificamos que caso a relação com a NCAA não seja fortalecida e a AAU consiga implantar uma mentalidade ao atleta universitário de valores e ideais opostos aos propostos pela NBA, a médio ou longo prazo, isso poderá trazer consequências como a perda de futuros talentos, a queda na qualidade do material humano recebido e uma grande perda de essência da liga e do esporte. Nossa sugestão, então, não é a de se criar uma liga amadora para a formação desde a base, mas acreditamos que a NBA possa realinhar alguns pontos com a NCAA. Ter uma parceria oficial com relacionamento próximo possibilitaria a revisão de regras da NCAA, tornando-as mais semelhantes às praticadas na NBA e ampliaria a atuação da NBA junto aos jovens atletas, indo além do já praticado nos camps oferecidos pelas franquias da NBA. Aumentaria, então, o número de interações entre os atletas amadores e profissionais, criando ambientes de troca com os ídolos e com os melhores profissionais do mundo no esporte. Tudo isso fortaleceria as duas ligas, tornando a AAU uma frente que não ameaça em nada a permanência dos atletas de ponta no modelo proposto pela NCAA, favorecendo também a NBA. Apesar de ser um modelo interessante de se criar talentos desde a base, acreditamos que tal esforço não se faça mais necessário em uma liga como a NBA. Para a Major League, tal modelo faz muito sentido e é um fator crítico de sucesso para o crescimento e fortalecimento da liga. Isto porque o modelo de administração seguido pela Major League Soccer impede os clubes de fazer grandes investimentos em contratações. Portanto, ter uma base sólida é crucial para times de qualidade no profissional, sem a necessidade de inúmeras contratações milionárias. Assim como ocorre nas outras grandes ligas dos Estados Unidos, os clubes da Major League Soccer têm de levar em conta um teto salarial quando montam seus elencos. O problema é que o salary cap na Major League é muito baixo em comparação com o Big Four, que é o grupo formado pela NBA, NFL, NHL e MLB. Para a atual temporada, a folha salarial de cada time não pode superar os 3,845 milhões de dólares por ano. Em contrapartida, na NBA, o teto está em 94,1 milhões de dólares, ou seja, há mais de 90 milhões de diferença entre as duas ligas. Sendo assim, para a NBA, não é fundamental que se crie times desde a base, pois o trabalho feito nas universidades é satisfatório à preparação dos futuros jogadores da NBA. Para a NBA, a oferta de novos jogadores é muito maior que a sua demanda. Com isso, é garantido que os times consigam draftar atletas que já estão acostumados a jogar campeonatos disputados, de qualidade e com ginásios lotados. Ou seja, apesar de jovens, já chegam como um atleta de ponta e que terá na NBA a continuidade e não o início de um trabalho de alto desempenho. Além disso, o esporte universitário nos Estados Unidos é altamente valorizado. Ele movimenta toda a cidade, possui números incríveis e, principalmente, proporciona aos jovens a condição de, paralelamente ao preparo de atleta, uma opção a seguir caso não venha a ser um atleta profissional. Apesar da opinião do dono do Dallas Mavericks, não acreditamos que a NBA precise seguir os passos da Major League. Nós recomendamos que a NBA mantenha seu formato de receber jogadores universitários e não de criar uma liga amadora para competir com essa liga. Entretanto, para garantir que desde a base os jovens estão sendo preparados para os moldes da NBA, a Liga pode realizar um acordo para a reformulação das regras da NCAA, que ainda conta com várias diferenças com relação ao que é feito pela NBA, como, por exemplo, os tempos de partida, os lances livres e a quantidade de faltas necessárias para um atleta ser expulso de uma partida, ou ainda a distância da linha de 3 pontos para a tabela. Logo, nossa expectativa é a de amadurecimento ainda maior da NCAA, fazendo com que, consequentemente, os jovens atletas que já chegam com pinta de astros cheguem ainda mais prontos, precisando cada vez de menos tempo de adaptação à NBA. Gostaria de agradecer em nome de todo o grupo e dizer que estamos à disposição para qualquer esclarecimento referente à temática escolhida por nós. Obrigada!